A paz do Senhor, igreja. Eu estou aqui juntamente com o pastor Antônio Rocha e a sua esposa, a pastora Silvana. Eles são um exemplo de casal para nós como igreja. E eu trouxe aqui eles para fazer umas perguntas nesse primeiro podcast de casal. Para a edificação da igreja. A primeira pergunta: como vocês se conheceram? Há quanto tempo estão juntos? Como que vocês souberam que era a pessoa e a hora certa de casar? Em primeiro lugar, graça e paz a todos. Espero que essa conversa seja aproveitável a todos aqueles que nos assistem nesse momento e que a graça de Deus nos ilumine para que estejamos aqui um podcast mesmo daquilo que Deus que agrada o Senhor. Bom, eu quando conheci minha esposa foi de uma forma assim, uma forma brincalhona, porque eu lembro que eu gostava muito de discoteca e estava aí visitar um amigo perto da casa onde ela morava. E quando eu passei em direção à casa dela, eu vi que ela estava sentada num muro, mais ou menos assim, de 1,5 m, 1,20 m de altura. Eu passei e logo bati o zoião, né? Epa, fogo. Eu não falei nada, eu segui em frente e fui até a casa do meu amigo, né? Mas só que aquela imagem dela sentada ali no muro não saiu da minha mente. Aí quando eu voltei, eu vi que ela estava lá. Pensei assim, olha, tenho que arrumar algum plano para chegar naquela rapariga e falar alguma coisa. Aí quando eu passei, né, aproximei dela, falei assim, ô mozinho, pode me dar um copo d'água? Ela não falou nada, desceu e ainda falei assim, olha, de preferência pode ser gelada. Então ela foi e tal, apanhou esse copo d'água e pronto. Foi daí que nós nos conhecemos, que eu conheci aquela que seria a minha futura esposa. E através desse copo d'água, o que houve? O Senhor vem trabalhando até hoje, que esse copo d'água nos rendeu 4 filhos, nos rendeu 7 netos, e vamos fazer dia 6 de junho, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, 38 anos de casados. Glória a Deus. 40 anos juntos. Amém. Amém. E pronto, a outra parte, como que nós soubemos que era realmente de Deus, né? Eu sempre, minha vida, Deus, quando eu nasci, minha vida foi marcada por Deus, né? Então, resumindo, eu já tinha uma vida toda com Deus, mesmo não sendo pai cristão, mas eu aprendi e cresci, fui educada por Deus. Então, eu sempre ouvi a voz de Deus. E aos 9 anos, Deus virou para mim e falou assim, você vai casar com um homem chamado Antônio. E eu disse assim, Senhor, eu não quero casar com um homem chamado Antônio, porque a minha irmã mais velha já é casada com Antônio, a Dor já é casada com Antônio, e agora eu vou casar com Antônio também, tanto Antônio na família, e eu não quero. E o Senhor dali, então o Senhor falou assim, então para que você saiba que sou eu a falar contigo, eu te deixo você essa marca, e o Senhor me deixou um ar aqui, marcado de Antônio. Então esse tempo todo que eu caminhei até conhecer ele, eu sempre tive o ar de Antônio aqui. Então, quando eu conheci ele, que ele me falou o nome dele, porque o Senhor já tinha me mostrado todo o processo, todo o meu casamento, aonde eu ia conhecer ele, a forma que eu ia conhecer ele, o Senhor já tinha me mostrado aos 9 anos. Então, eu já tinha certeza. Essa certeza eu tive aos 9 anos, que foi Deus que tinha já tudo projetado para o nosso relacionamento. Então, o nosso relacionamento sempre foi um projeto de Deus. Amém. Glória a Deus. Que história linda. A próxima pergunta é a seguinte. Na visão cristã, qual deve ser o papel do homem e da mulher no matrimônio? Essa pergunta aí, a minha resposta, ela vem lá do livro de Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 18, onde Paulo vai escrever à igreja de Colosso, ensinando aquele povo quais os deveres domésticos do homem para com a esposa para com o marido, a esposa e o marido para com os filhos, dos filhos para com os pais. Então nós ali já temos todo o ensinamento como lidar com essa questão numa vida conjugal, ou seja, o marido sabendo ter um respeito na comunicação com a esposa com a submissão, segundo aquilo que a Bíblia ensina, para com o esposo, o marido e a mulher sabendo como falar com os filhos a ponto de não irritá-los e como os filhos devem ser com os pais também, em termos de respeito e submissão aos pais. Então essa é uma parte muito interessante para nós que somos cristãos, viver esse ensinamento de Paulo, que é um ensinamento que nos ensina a caminhar na presença de Deus com uma família confraternal e sempre unida. O que eu tenho para dizer para as mulheres, a frase que muitas delas não gostam de ouvir, é que realmente temos que ser aquilo que a palavra de Deus diz, porque nosso relacionamento temos que ser, Deus tem que estar no princípio, né? E a palavra, sem a palavra de Deus nós não chegamos a lado nenhum. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ser submissa ao nosso marido. Eu, por ser o máximo submissa ao meu marido, o que eu possa ser, entendeu? Ser submissa não é ou ele falar e eu
ser escrava dele em tudo. A palavra do Senhor disse em Gênesis 2, versículo 23, que unindo-se o homem à mulher, se torna uma só carne. Sim. Então, como uma só carne, não temos como uma ir para o lado direito e o outro lado esquerdo. E muitas vezes eu vou dar o exemplo que ele estava dando, exemplo de criação de filhos. Nós, mães, às vezes não aceitamos o pai corrigir o filho, né? E nós ali na frente do filho tiramos a autoridade do pai. Isso Sim. traz discórdia, né? E o filho passa a não obedecer muito o pai, mas sim mais a mãe, porque sabe que a mãe tem sempre a proteção. E o conselho que eu dou é: mãe, não faça isso, mesmo que não concorde, né, com a ação do seu marido, seja sábia, seja uma mulher que edifica a sua casa. Chama teu esposo no quarto e fala: amor, eu não concordo com isso, da forma que você tratou ele. Você poderia ter corrigido, mas sim de outra forma, para não trazer duas autoridades dentro de casa, porque a autoridade maior, querendo ou não, é do nosso marido. E nós só somos ajudantes, né? Não é fácil, porque eu estou nesse processo, né? E já vamos fazer 40 anos que estamos juntos. E todos os dias eu tenho que aprender. Né? Amém. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que a gente falou de filhos, eu tenho uma pergunta bem interessante para fazer. Que é assim: os filhos, eles crescem e formam novas famílias. Dado isso, qual o conselho para um casal que tem filhos manter o relacionamento saudável? Sim. Eu, como uma mãe muito pegajosa, né? Sou muito protetora, né? Sim. Apesar de eu também ser a mãe leoa, a mãe brava. Assim, para mim foi muito difícil ver meus filhos crescer e sair de casa, porque a casa fica um vazio, né? Mas eu sempre, mesmo meus filhos pequenininhos, eu nunca substituí os meus filhos pelo meu marido. Eu tinha meus filhos, quando meu marido estava em casa, a minha atenção era dele. E o meu